Oi pessoal, aqui é a Valéria e hoje vocês vão ter aula sobre regra de 3 com grandezas diretamente e inversamente proporcionais, certo? Bora aprender? Vocês já têm ideia do que é uma regra de 3, né? Já fizeram nas aulas passadas. Mas vocês têm ideia do que é grandezas diretamente e inversamente proporcionais? A gente sabe que uma grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. O tempo, o tempo a gente tem uma noção de segundos, horas, minutos, de velocidade. A gente consegue medir a velocidade e o comprimento também, né? Quem não sabe a própria altura. Mas o que a gente mais interessa é sobre o preço, né? Sobre o dinheiro, o valor das coisas. E é uma grandeza. E elas podem ser classificadas em diretamente ou inversamente proporcional. O que é diretamente proporcional? Uma grandeza diretamente proporcional é quando ela varia numa mesma razão. Por exemplo, se uma dobra, a outra também vai dobrar, mas se uma dividir, a outra também vai dividir. Bora fazer um exemplo aqui agora. Numa receita de macarrão caseiro, a gente tem a indicação que deve-se utilizar 100 gramas de farinha de trigo para cada ovo, certo? Mas se a gente quiser fazer um monte de macarrão, e para isso a gente utilizar 500 gramas de farinha. De quantos ovos eu vou precisar? Uma coisa muito importante quando você está fazendo regra de 3 é colocar as grandezas na mesma coluna, certo? Aqui a gente tem que para 100 gramas a gente precisa de um ovo, mas a gente não sabe quantos ovos vai precisar para 500 gramas. E novamente eu falo, vocês estão percebendo que 100 gramas está embaixo, está em cima de 500 gramas, e o ovo ali está sozinho, certo? Porque até agora a gente não sabe quantos ovos vai precisar. Aqui está substituindo as interrogações pelo x, porque o x vai estar representando o que a gente quer achar. Aí agora a gente vai multiplicar o meu pelos extremos, fazendo a regra de 3, certo? Multiplicar o 100 por x e 500 por 1. 100x e vai igualar. 100x vai ser igual a 500. A gente sabe, mas a gente quer saber o valor do x, né? Para achar o valor do x, o x está ali multiplicando com 100. A gente sabe que tudo que está multiplicando de um lado passa dividendo para o outro. Aí aqui a gente tem 500 dividido por 100, a gente pode cortar os zeros. E no final a gente vai ter que, para 500 gramas de farinha, a gente vai precisar de 5 ovos. Mas como eu sei que vocês já viram regra de 3 simples muito, eu vou pular agora para uma grandeza inversamente proporcional. A diretamente proporcional, tudo que cresce, cresce, tudo que diminui, diminui, não é isso? Já na inversamente proporcional, ela vai ser completamente o contrário. Se uma grandeza crescer, a outra vai diminuir. E o mais importante quando vocês vão fazer uma regra de 3 é vocês terem noção e classificar o que é diretamente proporcional e o que é inversamente proporcional. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma inversamente proporcional. Na construção do CETEC foi observado que foi necessário 15 operários para fazer o acabamento de uma sala em um dia. Quantos dias seriam necessários se tivesse apenas 3 operários trabalhando? A gente sabe empiricamente que quanto mais gente trabalhando em uma coisa, mais rápido vai se fazer, não é isso? Então, se tiver menos operários, a gente tem a noção que vai crescer a quantidade de dias. Então, a gente já tem ideia que essa regra de 3 aqui vai ser um inversamente proporcional. Novamente, grandezas na mesma coluna. E qual vai ser a diferença agora? Quando as grandezas são inversamente proporcionais, é necessário inverter a ordem de uma das colunas. Nesse caso aqui, ó, eu estou invertendo um dia, estou colocando aqui para baixo e o x estou subindo. Eu estou invertendo a ordem dessa coluna aqui, certo? Aí eu vou ligar o 15 operários com x e 3 operários com dia, certo? Aqui a gente já vai para o próximo passo, em que a gente vai multiplicar os meios pelos extremos. 15 operários eu vou multiplicar com dia e 3 operários eu vou multiplicar com x, certo? 15 vezes 1, 15, 3 vezes x,
3x. Tá aqui multiplicado, eu vou passar aqui dividindo, certo? 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 vai ser igual a 5 dias. Então, se eu tiver só 3 operários, eu vou precisar de 5 dias para terminar o acabamento de uma sala. Você percebeu? Diminuiu o número de operários e aumentou o número de dias. É inversamente proporcional. Aqui outro exemplo. Em uma viagem de Palmeira dos Índios para Maceió, um carro se desloca em média a 80 km por hora e demora 2 horas para chegar na capital. Se o carro estivesse deslocando em média a 100 km por hora, quanto tempo duraria para completar o mesmo percurso? Aqui eu tenho novamente grandezas na mesma coluna, 80 km na mesma coluna que 100 km por hora, e aqui 2 horas, e eu não sei quantas horas eu vou durar, certo? Novamente, como é inversamente proporcional, eu vou inverter a ordem de uma das colunas. Então, eu vou jogar 2 horas aqui para baixo e x aqui para cima. Aí, aqui eu vou ter 80 km por hora ligado com x e 100 km por hora ligado com 2 horas, certo? Aí, eu vou fazer uma regra de 3 simples agora, como a gente fez até agora, várias. Eu vou multiplicar 80 por 2 e 100 por x, que vai ficar 100x igual a 160, que no caso vai ser, eu posso cortar esse zero com esse zero, aí fica 16 dividido por 10, que é 1,6 horas. Então, eu aumentei a minha velocidade média e eu diminuí o tempo. São duas grandezas inversamente proporcionais, certo? Obrigada. Se vocês não entenderam qualquer dúvida, entre em contato com seus tutores. A gente está aqui para ajudar vocês em qualquer coisa que vocês estiverem precisando.